Fala pessoal, no último vídeo a gente falou sobre absorção de proteína. E aí, uma dúvida que é muito comum é para aquelas pessoas que fazem jejum intermitente ou jejum em geral. Será que isso prejudica a absorção de proteína? Bom, se você também tem essa dúvida, curte esse vídeo, compartilha, deixa suas dúvidas, que vai ser um prazer responder. Então vamos lá, a gente falou nos últimos vídeos sobre a ingesta de proteína que você tem que ter ao longo do dia inteiro, né? Que vai de 1,6 a 2 gramas por quilo de peso corporal. E aí você imagina o seguinte, eu, por exemplo, que peso 75 quilos, teria que ingerir 150 gramas de proteína macronutriente, né? Não é 150 gramas de bife, né? 120 gramas de um pedaço de carne deve ter em torno de 20 proteínas, essa é mais ou menos a porção. E o que é importante também ficar claro é que, de maneira geral, alguns estudos apontam para o fato de que se eu ingerir mais do que 20 gramas de proteína, eu não vou aumentar a minha capacidade de síntese proteica. Então a gente parte do princípio que o máximo que eu consigo absorver de proteína são mais ou menos 20 e poucas gramas por refeição. A gente chama isso de full effect, né? O efeito cheio. Chega uma hora que a gente não consegue mais absorver. Bom, essa é a primeira questão relacionada a isso, né? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. A segunda questão é que quanto mais tempo eu fico sem comer, na verdade, depois que eu entro no estágio de jejum mesmo, né? Assim, depois que eu estou no estado pós-absortivo, alguns estudos mostram que eu tendo a ter uma excreção de nitrogênio. Se eu tenho excreção de nitrogênio, provavelmente o que está acontecendo é que eu estou perdendo proteína do meu músculo. Provavelmente. Só que, depois de um tempo em jejum, à medida que você começa a entrar realmente no jejum e tal, e começa a produzir corpos cetônicos, o corpo cetônico em si desencadeia um processo onde você não utiliza tanto aminoácido e nem glicose para produzir energia. Então isso significa que você poupa, né, o seu aminoácido, poupa o seu músculo e também a sua glicose, óbvio, porque o que acaba virando a fonte de energia primária é o próprio corpo cetônico e a gordura. Bom, a gente falou um pouquinho sobre determinados mecanismos, mas vamos tentar falar um pouquinho sobre realidade, sobre o que acontece na realidade. Por mais que de maneira geral a maior parte dos estudos aponte para a ideia, inclusive a estratégia que a maior parte dos bodybuilders usa, de parcelar as refeições, de ingerir pequenas refeições de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, existem alguns estudos que usam uma estratégia totalmente diferente, que chama pulse feeding. Bom, esses estudos foram feitos, por exemplo, em pessoas, né, que estavam hospitalizadas ou em pessoas que tinham algum tipo de problema relacionado a isso, normalmente pessoas mais frágeis, e o que se mostrou é que ingerir a maior parte da proteína no período da noite ou no final do dia, não houve diferença em relação a parcelar a proteína. Além disso, outros estudos mostraram também, inclusive em mulheres saudáveis, que não houve perda de massa magra em ingerir a maior parte da proteína em uma refeição só. E aí, continuando ainda sobre essas questões de mecanismo e realidade, tem os estudos que utilizaram uma estratégia de jejum intermitente que chama TRF, que é o Time Restricted Feeding, onde você só pode se alimentar em uma janela de 8 horas. Isso significa que você fica 16 horas sem comer. Ao longo dessas 16 horas você também dorme. Então lembre-se que das 16 horas que você está em jejum, pelo menos 8 horas você está dormindo, né? 8, às vezes até um pouco mais ou um pouco menos. Então uma parte disso você está no seu período de sono que você já não estaria comendo de qualquer forma. Isso é normal e todo mundo passa pelo menos o período do sono em jejum. E o que esses estudos mostraram é que, independente de você ser uma pessoa treinada ou destreinada, não houve diferença na massa magra com você seguindo uma estratégia de TRF ou de estratégia convencional de alimentação, desde que a proteína esteja equivalente. Então é isso que a gente vê, né? O mecanismo indica que talvez durante o jejum você possa ter alguma perda de massa magra. Só que na prática, o que os estudos usam prática, isso pelo menos não se mostra. Então qual é a minha conclusão geral em relação a isso tudo? Se o seu objetivo principal é hipertrofia, eu sugiro que de maneira geral você opte por ingerir proteínas ao longo do dia de maneira parcelada. Isso a gente tem certeza que vai te tirar resultado. Se por acaso a sua rotina não deixa, se você optou por um outro estilo alimentar e tal, saiba que você deixar para ingerir a proteína no período da noite, provavelmente vai fazer com que você tenha um acúmulo, né, ou que você tenha a hipertrofia e a manutenção da massa magra que você deseja. Mas isso tudo tem que ficar muito claro, porque sempre tudo depende do objetivo que você quer. Então, mais uma vez, se o seu objetivo especificamente é hipertrofia de tipo bodybuilding, talvez a melhor estratégia não seja essa, mas aí tem que ver se isso vai se encaixar no seu dia e por aí vai. Por isso que muitas vezes as respostas para as perguntas de vocês depende. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa suas dúvidas, vai ser um prazer responder. Um abraço, gente!